Graça e paz, amados. Que glória. Irmãos, há uma nuvem de glória do Senhor nesse lugar. Os irmãos louvavam, adoraram ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. E eu sei que você veio com um propósito de adorar o Senhor, de ouvir a sua palavra. E aqui tem um povo que tem recebido a sã doutrina, tem se alimentado da palavra. Eu anotei no meu caderno uma coisa importante, queria compartilhar com os irmãos. O melhor alimento diário é a palavra de Deus. Eu não combinei com o Tiago, mas ele falou Cristo acima de todos. E já tinha preparado isso, Cristo acima de todos. Não é uma coincidência. É cristocidência, é o Espírito do Senhor. Por isso Deus o exaltou de uma maneira soberana. E lhe deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes, milhares e milhares e milhões de anjos. Não dá para mensurar isso. Na terra os homens e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é Filipenses 9 a 11. Cristo acima de todos. Quando eu e você estivermos alinhados com a intimidade com Deus e com a sua palavra, as promessas acontecerão de maneira cabal, satisfatoriamente, dentro da vontade do Senhor. Mas tem um requisito imprescindível. Quando a minha vida e a sua vida for transformada pela palavra do Deus vivo e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Ele deve ser exaltado e glorificado. E a propósito, exaltai Jesus Cristo. Esse é o livro do apóstolo, que contém realmente a palavra de Deus. Eu tenho me alimentado muito com esse livro, tem me ajudado bastante. Amados, nós não podemos cruzar os braços, esperar que as coisas venham melhorar, porque não vai acontecer, mas devemos fazer um propósito, conforme Romanos capítulo 12, e é um rogo de Paulo aos Romanos. Abramos lá então, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento, com a razão. Não permita, meu amado,
que as emoções venham dominar essa razão. E não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: que você reconheça que Cristo está acima de todos, que Ele é o Senhor. Senhor é dono. E hoje pela manhã nós ouvimos o nosso irmão Marco Aurélio falando disto. E eu quero continuar falando sobre esse Cristo acima de todos. Por quê, amados? Porque Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava sempre no princípio. Isso João, Evangelho de João. Mas no versículo 14, tem uma coisa importante. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E o que Jesus falava? Somente a verdade. E ele mesmo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. Palavras de verdade de Cristo Jesus. E a Bíblia continua assim. Hebreus, que é uma carta que eu amo de verdade. No primeiro capítulo, e o versículo 1 começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A ciência se multiplicará, e é verdade, nós somos testemunhas oculares do que está acontecendo. Fizeram um grande telescópio, muito grande, para detectar alguma coisa lá no universo. Irmãos, eles não conseguem mensurar e definir, porque este universo que Jesus criou é imenso, é imensurável, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Imagine só, o poder criador da palavra de Deus, através de Jesus, o seu Filho. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o Cristo acima de todos. Esse é o Cristo que temos que exaltar. Esse é o Cristo que temos que dar a glória que é devida ao seu nome. Porque glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Quão grandes são os seus sinais. E quão poderosas suas maravilhas. E o seu reino é um reino sempre eterno. E seu domínio de geração em geração.
Muitas gerações já se passaram, mas Cristo é o mesmo. E sempre será o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele não muda. Ele é imutável. Glória ao Senhor. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Estamos aqui para adorar somente a Jesus. E os anjos o adoram. Porque foi para isso que eles foi criado ou formado, para dar o louvor que é devido ao Filho. Versículo 6, ele diz: e outra vez, quando o introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Faz-me lembrar da visão maravilhosa de Isaías, no capítulo 6. Ele relata assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e os seus seguidores, seu séquito, enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amados, com essa expressão, os umbrais das portas se moveram com a voz dos serafins. Isaías, reconhecendo que era pecador, ele caiu. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas Deus é um Deus de providência. Chama Isaías para anunciar a vinda desse Cristo acima de todos. E ele se torna o profeta messiânico e anuncia a vinda desse Cristo que nós falamos agora, no 7,14. Que uma vez dará o sinal, uma vez dará à luz ao filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse mesmo Isaías, no 9,6, ele profetiza esse Cristo, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É claro que isso foi 750 anos antes de Cristo vir. Mas Deus usou de maneira poderosa para anunciar esse que é o primogênito. Ele veio realmente e fez uma obra extraordinária. Veio realmente resgatar a mim e a você. E com preço que ninguém poderia comprar. O maior bilionário desse universo não poderia. O próprio salmista Davi já falava isso no Salmo 49, 6 e 7. Que o homem mais rico do mundo não consegue comprar uma alma, porque os seus recursos se esgotariam antes. Imagine, calcule agora o preço de uma alma. É caríssimo. Custou o sangue do Cordeiro. Não foi, amados, com ouro, não foi com prata, que você foi resgatado dessa vã maneira de viver que nós adquirimos dos nossos pais. Mas foi com precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Recebendo então essa nova semente,
uma semente que não se corrompe, uma semente incorruptível, porque é semente de Deus. Assim como Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Prosseguindo, Hebreus 12, ele nos adverte, aliás, Hebreus é uma carta exortativa e muito bom. Eu sempre quero encorajar você a ler essas cartas. Ele diz, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha a concordância lá do começo do capítulo de Hebreus. Então ele nos exorta a fugir da aparência do mal, nos esquivar e refutar toda coisa que não seja sã ou que não seja uma doutrina sadia. Porque, amados, existem muitas vozes aí no mundo. Aliás, mais de 80 bilhões de vozes. E diuturnamente você ouve. Então tenha que filtrar. Estar realmente íntimo com Deus para você chegar e produzir o que Deus espera de nós. Sejamos usados de maneira poderosa. Deus tem usado homens e mulheres nesse lugar. E você tem que ser um canal realmente de bênção. E é assim que você vai prosseguir, olhando só para Jesus. Não retroceder, jamais. Não recuar. Não cruzar os braços, mas prosseguir. Buscando realmente algo interessante para a sua edificação. Cristo acima de todos. Pedro, ele fala numa pregação poderosa, no Atos 2, 36, dizendo, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu posso parafrasear dizendo, saiba com certeza todo o Parque América. Porque serve para mim, não só toda a casa de Israel. Então, serve para eu e para você. E aí, amado, quando você entra nessa dimensão, Deus vai te usar poderosamente, assim como fez com os apóstolos. Vamos ver? Atos 5, 12. Um homem cheio do poder de Deus, Pedro. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E traziam muitos enfermos, muitos doentes. Olha o que acontecia. De outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-o em grande estima. A reputação desses homens era perceptível. E onde eles iam, juntava realmente multidões e multidões. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que, ou de modo que transportavam os enfermos para as ruas
e os ponham em leitos, macas e camilhas, para que pelo menos a sombra de Pedro. Irmãos, olha o impacto de uma sombra de um homem de Deus. Pelo menos a sombra de Pedro. Quando ele passasse, aqui não tem sombra, não. Tem um refletor ali. Cobrisse alguns deles. Imagine aquela correria de pessoas levando doentes, enfermos, endemoniados e tudo mais. E até das cidades circunvizinhas, corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Eu sou testemunha que aqui já houve muitas pessoas curadas. Eu estou aqui há mais de 40 anos. Muitos milagres já aconteceram. Então, eu estou falando coisas que aconteceu do apóstolo, e aqui também, através do nosso apóstolo. É um homem de Deus ungido também. E muitos outros que anunciam a palavra com ousadia e com intrepidez. Paulo também, Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Além do ordinário, era essa. Por quê? Eles levavam os lenços e aventais de Paulo aos enfermos. E eles eram curados. Imagina a unção que tem, até na veste do ungido. Tá certo? É o que diz a Bíblia. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Porque eles usavam o nome de Jesus Cristo. Amados, esse nome tem poder. Esse nome está acima de todos os nomes. Por isso que devemos prosseguir avante esse projeto muito glorioso, muito fascinante, de proclamar em alto e bom som o nome de Jesus. É o nome que cura, é o nome que liberta. Não há impossível para Ele. Não existem projetos inexequíveis. Todos eles serão executados pelo nome de Jesus. E você tem essa autoridade, porque Jesus delegou essa autoridade para nós. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. E voltaram 70 discípulos, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até significa que até ele mesmo, até o demônio. Jesus disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair dos céus. Ele tinha, mas caiu. E você tem que agora exercer essa autoridade. É isso que nós estamos aprendendo aqui.
Não deixa Satanás te dominar e te colocar medo. Porque você é forte. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Satanás e seus demônios. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Portanto, meu amado, não tenha medo. O medo não pode te dominar. Mas, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios, ou os espíritos, alegrai-vos antes, por estar seu nome escrito nos céus. E eu sei que você tem certeza que o seu nome está escrito lá. Senão você não viria aqui fazer o quê? Porque você foi chamado, olha só o propósito de Deus, antes que o mundo existisse, para estar aqui, nesse momento. Olha o atributo de Deus. Exatamente nesse horário, nesse dia, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. Então você pode fazer isso. Eles ficaram alegres. Nós também ficamos alegres quando uma pessoa é curada, quando um demônio deixa uma vida. Mas o mais importante não é só isso. É você estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E para isso, meus amados, você tem que usar a autoridade que Jesus nos delegou. E muitos outros textos corroboram com essa palavra. Marcos capítulo 16, 15. Fala dos sinais que seguirão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. É uma condição. E esses sinais seguirão aos que crerem. Disse o Senhor Jesus, em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Porque o Senhor vela pela sua palavra. O que Ele falou vai se cumprir de maneira cabal. Porque Deus, o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, vamos um cântico de vitória para prosseguir na palavra do Cristo acima de todos. Glória a Deus. Aleluia. Que diremos, pois? A essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado de novo e sempre à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmãos, ai de mim e ai de você, se não fosse o intercessor, Jesus, que está diante do Pai, intercedendo por nós, e o Espírito Santo também, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Faltar-me-ia palavras para expressar ou para pedir isso. Mas o Espírito Santo intercede por nós de maneira maravilhosa. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas nós cantamos: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo acima de todos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso dono. Cristo é o nosso dono. Cristo é a autoridade máxima da nossa vida. Cristo é o mais desejado de todas as nações. Cristo, possante de Jacó. Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Glória. De sorte, meus amados, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Cristo acima de todos. Ele humilhou-se. Vemos muitas pessoas querendo aparecer. E João Batista, ele usou a expressão ao contrário, que eu diminua e que ele cresça. O único que tem que crescer e aparecer é Cristo Jesus. É o Criador desse universo.
aquele que aniquilou a morte, o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo vencido e destruído pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele está vencido e destruído na minha vida e na sua vida, e livrasse, 15, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele nos libertou. Não somos mais escravos do medo, nem servos do diabo. Agora somos servos sim, mas da luz. Porque nós servimos a Deus. Você é escravo e servo de quem você serve. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Graças a Deus que você é servo da justiça. Penso assim, eu acredito assim, que você foi comprado, resgatado para estar aqui, porque foi transportado do reino das trevas, onde nós estávamos, para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, a saber, a compra, o resgate dos nossos pecados. Cristo acima de todos. Amados, vamos fazer assim, vamos alinhar com a palavra. Tudo aquilo que não vem da palavra, procura filtrar, rejeitar. Eu sei que eu também recebo muitas mensagens. Vamos ser muito críticos desse aspecto de mensagens prontas. Vê se realmente vai edificar. Isto, obrigado. Deleta. Não te edifica, tá? E vamos usar a palavra. E o mais importante de tudo isso é colocar em prática. Lembra a mensagem de Jesus? Aquele que ouve e coloca em prática é um homem prudente, um homem sensato, um homem inteligente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vendaval, vem a tempestade, e ultimamente tem chovido bastante, né? E a casa que está solidificada numa rocha, não vai desabar. Aquele que ouve essa mesma palavra e não coloca em prática, é um tolo, um nécio, um homem imprudente, negligente, que edificou a casa, talvez bonita, mas sem um fundamento profundo. Como esse aqui, ó. Aqui tem um alicerce profundo. Foi bem construído esse templo, graças a Deus, pelos engenheiros aí, pastor Djalma e o apóstolo Liceu. E não cai. Agora, se não tivesse esses alicerces profundos, já teria destruído. Assim é aquele que ouve e não pratica. E um fator importante de tudo isso, amado, é que você vai produzir fruto. Hoje ele falou sobre uma coisa que glorifica a Deus.
15:8 de João, Jesus falou: uma coisa que glorifica a Deus, dá fruto. São vidas, né? O pastor Sérgio pregou sobre pescar almas, ganhar almas para o reino. É fácil? Não é fácil. Mas você deve incentivar, encorajar as pessoas a sair da vida que eles estão para uma vida na presença de Deus. Isso faz a grande diferença quando você tem essa intimidade com Deus. Cristo acima de todos. Um fator importante de tudo isso é que nós vamos crescer nessa graça. Cada vez mais no conhecimento de Deus através da sua palavra. E o que importa é isso? Não que você queira ser o tal, mas ser humilde. Assim como Jesus deu realmente um exemplo e é um modelo, esse realmente é um verdadeiro padrão de vida. E que você possa viver assim, olhando somente para Jesus, que é a autoridade máxima da nossa vida. Eu quero compartilhar mais um texto de Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santo é separado para uso exclusivo do Senhor. Irrepreensíveis, que não merece ser repreendido, para a prática do amor. Como também nos predestinou, foi escolhido para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, pelo seu beneplácito. Olha que palavra bonita, significa o quê? Segundo o propósito do coração de Deus. Veja como você é importante. Para o quê? Para o louvor e para a glória do seu nome. Pela sua graça, pela qual e pelas suas riquezas imensuráveis, e aí prossegue, que Ele fez de uma maneira abundante para comigo e para com você, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Essa carta é uma carta que Paulo sempre escreveu quando estava nas cadeias, nas prisões, e a gente considera como carta celestial. E é maravilhosa. Então, mais uma sugestão aí para ler a carta aos Efésios.
Se você prosseguir em Efésios, que eu já estou, tem uma oração de Paulo, a partir do versículo 16, ele diz o seguinte, mesmo capítulo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Precisa crer. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, esse acima de todos, vamos chegar lá, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Está corroborando, está fortalecendo o texto que nós já lemos. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Cristo acima de todos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E você é parte da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A leitura da palavra do Senhor nos encoraja a prosseguir no capítulo 3. A partir do versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborar, fortalecer, concordar. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados, enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Saiba com certeza que você é o templo, é a morada do Espírito, então tem que estar cheio. E o Tiago falou, queremos a igreja cheia, mas homens e mulheres cheios de Deus. E eu sei que aqui tem, amém? Glória a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse
glória na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Há uma concordância. E você sabe que há um poder muito grande quando você fala o amém. Você está concordando, assim seja. Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Coração é mente, é alma. Eu citei Hebreus 4:12. E o 13, e não existe nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Cristo acima de todos. Quando estivermos nessa intimidade, alinhados com essa palavra que vocês ouviram, e com o Cristo acima de todos, com essa palavra que vai fazer um efeito poderoso, que a palavra de Deus é martelo que esmiuçapeia, é fogo. Ela vai repercutir na sua mente, na sua alma. E aí sim, vai se cumprir as promessas que Deus fez para você e para mim também. No poder da ressurreição de Cristo Jesus. E para finalizar, Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova, resplandecendo essa luz gloriosa. E aí sim, as pessoas vão perceber que você realmente é irmão de Cristo. Até que Cristo seja formado em nós. Cristo acima de todos e de todos. Que Deus, nessa noite, venha convencer-nos a enxergar as verdades da Bíblia, que é o nosso manual de vida, e colocá-la em prática, e os efeitos não poderão ser diferentes. Acontecerão sim os sinais, os milagres e as maravilhas extraordinárias, porque se aconteceu aqui, vai acontecer de novo. E Deus tem prometido que essa mensagem fique gravada de maneira indelével em seu coração, venha repercutir na sua mente, e que deixe o seu coração fluindo nos rios de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por você fazer parte da minha vida. E a recebo, eu acho que tem que ser verdadeira, né? Somos igreja, somos família. Cristo acima de todos. Fiquem em pé, por favor. Vamos finalizar. Se tiver alguém enfermo nessa noite, precisando de oração, o mesmo Deus que operou através dos apóstolos, é o mesmo Deus que se faz presente e vai operar de maneira gloriosa. O Tacílio estava internado no hospital Grajaú, está enfermo. Está, né? Oração pelo Alberto. Libertação. Vamos orar então? Vamos entrar com ousadia, com confiança, diante do trono da graça do Cordeiro. Pai,
É no nome de Cristo Jesus, que está acima de todos, que nós entramos com ousadia, com confiança diante do trono da graça do Cordeiro, a fim de interceder pela vida do Alberto. Que haja libertação, Senhor. Que ele venha conhecer a tua verdade e com certeza será liberto. Também o Tacílio, que está internado no Hospital Grajaú, que tu possa fazer uma operação gloriosa. Eu sei que tu és poderoso e nós ouvimos a tua palavra nessa noite, que aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opera, Senhor, nessa vida, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amados? Uma semana abençoadérrima em nome de Cristo Jesus. Pastor Rodrigo.